Salve Maria e São José, 26º dia. Estamos na reta final, gente. Olha como passou rápido. E ao mesmo tempo é tão intenso, não é mesmo? É uma luta, é uma batalha, é uma graça, é uma bênção. E nós estamos aqui porque assim Deus quer. E tudo que faz parte da vontade de Deus, ela flui, ela faz. Fabiana, você está acordada agora também, é? Eu falo que é Deus que me chama, sabe? Os horários são tudo dele. E é uma graça de Deus poder estarmos aqui juntos, nessa reta final, fazendo com que todo o nosso mover seja para este dia tão importante, que é, o dia 16 de julho de 2025. Dia de Nossa Senhora do Carmo, dia em que nós nos consagraremos dentro, desse grande mistério a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. E hoje eu queria falar, antes da gente começar, sobre 3 coisas importantes, tá? Nós sempre faremos, antes, até mesmo aqueles que estão renovando, nós sempre faremos uma confissão. Essa confissão, assim como a comunhão, no dia 16, deverá ser entregue pela consagração. Então, essa confissão é uma confissão que, óbvio que ela pode ser já uma confissão geral, tá? Mas é importante que a gente, por exemplo, vamos supor que você já tenha feito recentemente uma confissão geral, na sua quaresma, por exemplo. Então, você vai procurar fazer uma confissão, pontuando quantas vezes você cometeu aquele pecado e, qual pecado e quantas vezes. Sempre buscar fazer com que todas as meditações que nós fizemos para nos despojarmos das coisas do mundo, para o conhecimento de nós mesmos, que às vezes mexe em situações lá do passado, ou questões agora do início que nós buscamos um firme propósito de emendarmos, de mudarmos. Então, essa confissão, por ela ser para a consagração, é importante que você verbalize isso, Olha, essa confissão que eu estou fazendo é porque eu vou me consagrar a Jesus pelas mãos da Virgem Maria e eu faço essa confissão, essa penitência pela minha consagração. E ali você pode também envolver todos os pecados que isso aflorou em você, por exemplo, lembranças de momentos em que talvez você disse coisas que podem ter ofendido a Virgem Maria, questões relacionadas a essa união, com a Santa Igreja, com aquilo que a Santa Igreja prega, que às vezes a gente verbaliza uma contrariedade e aquilo ali tocou seu coração. Nos momentos do retiro você lembrou. Então é interessante anotar. E qualquer dúvida que vocês tiverem também, eu estou à disposição. O Padre Jonas, que é o pároco forâneo, ele sempre nos dá essa assistência. Então, todos que me mandam perguntas relacionadas à consagração, quando eu não compreendo ou não tenho entendimento total, eu mando para ele e ele mesmo responde. E aí a gente repassa, Então, é um mover que vai sendo amparado pela Santa Igreja. Então, olha, gente, é com muita alegria que eu venho falar para vocês hoje, no 26º dia, dessa nossa caminhada que hoje nos chama para uma confissão, para um momento de entrega, onde nós temos que nos preparar até o dia 15 a realizar essa confissão com tranquilidade, com discernimento, com um exame de consciência bem feito, Se você não tem o hábito de fazê-lo, utilize um caderno, Anote antes, para que a confissão seja objetiva, mas que esteja ali com o coração contrito, Eu desejo fortemente nunca mais vos ofender e peço a vossa graça, Jesus, para que nunca mais eu volte a te ofender, É só na graça dele, só com ele que a gente consegue, Então, outra coisa que eu queria falar é sobre o gesto concreto. Toda consagração, nós utilizamos a opção de doar uma quantia para o Seminário Arquidiocesano de Campinas. Por quê?
porque nós fazemos um Pix, toda consagração, renovação, e cada um dá a quantia que quiser, não tem, sabe, valor que seja necessário, não, é aquilo que você pode. Por quê? Nós precisamos muito de operários para a nossa messe, né? E a gente percebe que os seminaristas, eles precisam, muitas das vezes, do básico, né? De comprar um livro, eles precisam de itens de higiene pessoal, coisas que são simbólicas, que às vezes a gente não para refletir, mas eles estão lá, na grande maioria das vezes, sem poder trabalhar, né? Então, eles não têm um recurso. E muitas vezes as famílias também não têm. Então, são jovens que estão ali se dedicando a estudar e se formar para o sacramento da ordem. E muitas das vezes esse dinheiro faz toda a diferença. Então, toda consagração, a gente pede que aquele que quiser, né, fazer o seu gesto concreto na doação, fique à vontade. Em breve eu coloco o Pix, coloco tudo direitinho e vocês vão me mandando no particular os comprovantes. Importante lembrar que precisa dizer na descrição doação para o Seminário Arquidiocesano de Campinas, tá? Do contrário, eles devolvem o dinheiro, porque eles precisam ter o destino para aquele dinheiro que está entrando na conta da Cúria, tá bom? Então, mas Carol, eu gostaria de fazer meu gesto concreto para uma família de vizinhos meus que estão precisando muito. Então, eu gostaria de ir lá no mercado e comprar algumas coisas para eles e seria meu gesto concreto. Tem problema? Não, de jeito nenhum. Carol, não tenho recurso hoje para fazer essa doação. Eu gostaria de fazer um gesto concreto rezando pelas almas do purgatório, um terço, diante do Santíssimo. Esse pode ser o meu gesto concreto? Claro que sim. Então, o gesto concreto é algo que você faz diferente da sua rotina e que esteja ali sendo entregue como não é um regalo, né? É uma doação pessoal, né? Pela graça alcançada, né? Pela oportunidade que vocês estão recebendo da Santa Igreja, né? Essa graça de ser consagrada a Jesus pelas mãos de Maria. Então, todo gesto concreto de todas as nossas ações dentro da igreja, eles podem não só ser uma doação em dinheiro, como também uma doação de mantimentos, como também uma doação de uma oração específica, tá bom? E último recado é sobre a Santa Missa, a missa que nós faremos para a consagração. Tem gente que não é de BH, tem gente que não é de Indaiatuba, tem gente que é de BH, tem gente que é de outros estados. Qual é o que São Luís Maria Grimond pede? Ele pede que você participe da Santa Missa em honra a Nossa Senhora, ou seja, uma missa festiva, né, do dia da Virgem Maria, e através desta Santa Missa ofereça a sua comunhão pela sua consagração ou pela sua renovação da consagração, tá? Após a Santa Missa, após ter comungado em estado de graça, após o gesto concreto também, você vai diante da imagem de Nossa Senhora do Carmo, neste caso, e fala o ato de consagração que eu já postei aqui, tanto no Instagram quanto no grupo do WhatsApp. Se depois, né, da missa, o padre não fica no altar, não estará do lado de você, do lado da imagem, não tem problema. A consagração, ela é uma relação entre você e a Virgem Maria, com Jesus, né? Então, quer dizer, você está se consagrando a Jesus, a sabedoria encarnada, pelas mãos de Nossa Senhora do Carmo. Então, se você participa da missa, da solenidade, comunga, oferece para a sua consagração e vai para casa e faz a leitura do seu ato diante da imagem de Nossa Senhora do Carmo da sua casa, do seu altar, é válido também. Pegou a assinatura do padre? Ok. Não pegou? É válido também.
Não é obrigatório a assinatura do pároco. Ela é importante por quê? Porque aquele pároco vai saber que aquela paroquiana ou aquele paroquiano são consagrados à Virgem Maria. Isso é um mover extraordinário de mudança de vida, né? Então, geralmente se usa ter o pároco porque é uma figura ali de um pai que está participando de um momento muito único, né? Emblemático. Mas não estando, não tem problema, tá bom? Isso não invalida a sua consagração. Portanto, o que realmente determina a sua consagração é o seu desejo fiel de se consagrar a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora do Carmo e ali naquele ato de consagração você realizá-lo tomando posse daquilo que está sendo dito, daquilo que você está entregando e nunca mais você esquecer. Portanto, a cadeia que você vai usar pode ser uma cadeia com o cadeado e a imagem? Pode, mas pode ser também o terço. Eu uso a cadeia recentemente, mas desde a minha consagração eu escolhi a minha cadeia, o terço, diante do meu pescoço. Foi uma escolha minha, na verdade, na época eu nem lembro porque eu escolhi. Lembro sim. É porque na época minhas filhas estudavam no colégio adventista. E eu às vezes queria rezar e queria dizer, eu sou católica. E eu não tinha ali uma situação que me agradasse, né? Então, toda vez eu perdi meu terço. Eu falei, agora eu vou ficar com meu terço para fora e ele vai ser a minha cadeia, a lembrança de que eu sou da Virgem Maria e que eu me entreguei a Jesus pelas mãos dela. E aí eu comecei a usar o terço. Não é indicado que se use terço em pescoço, desde que isso seja para você um colar, né? Então, por exemplo, eu vou usar porque minha roupa hoje é bege, eu vou usar meu terço bege. Não. Terço, ele deve ser utilizado para ser rezado, né? Não para ele ser um item de bijuteria, tá? Isso não é legal, porque é um sacramental. Mas sendo usado como sacramental de fato, aí é válido, tá? Então eu uso ele como minha cadeia, eu uso o meu escapulário também como minha cadeia, e agora eu uso também a minha cadeia, porque eu sou dessas, né? Meu marido fala que daqui a pouco não vai ter espaço no meu pescoço mais, mas tá tudo bem. O importante é que eu faço isso de todo o meu coração, de todo o meu amor pela Virgem Maria, por Jesus Cristo, ok? Então, já falando todos os recados que eu tinha para falar, a partir dos próximos dias eu vou avisar quais são as missas onde eu estarei presente, mas necessariamente também não se é obrigatório que eu esteja presente, apesar de eu sempre gostar de participar, porque é um dia muito especial para nós, é um dia de muita alegria, eu gosto de abraçar, eu gosto de tirar foto, a gente posta essas fotos, é maravilhoso, então é um dia de festa, né? E eu gostaria de estar presente em vários. Geralmente a gente reúne todos de Indaiatuba e da região numa missa só. Vamos ver como que vai ser dessa vez, eu ainda não tenho isso bem definido, mas vamos conversando aí aos próximos dias. Por enquanto, prepare sua cadeia, prepare sua confissão e prepare o seu ato de consagração, tá bom? Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, nos braços de Maria. Depois do seu nascimento, a sabedoria encarnada descansou, como em seu trono, nos braços de Maria. Jesus pôs suas complacências em receber os presentes de seu Natal, no regaço de sua mãe. Em seus braços, quis ser apresentado no templo e oferecido ao Pai. Ainda junto ao coração de sua mãe, ele tomou o caminho angustioso do exílio. 1. Veja o menino Jesus, sempre nos braços de Maria, a repousar com abandono e confiança. 2. Ensinai-me, Jesus, o caminho tão doce que vos levou aos braços de Nossa Senhora. Primeiro ponto. Jesus em seu Natal, nos braços de Maria. Maria é o trono da eterna sabedoria.
É nela que Jesus ostenta suas maravilhas e riquezas e recebe nossas homenagens. Foi nos braços de Maria que, apenas nascido, ele quis ser adorado por São José, em Belém, pelos anjos também, pelos pastorzinhos e pelos reis magos. Todos eles acharam um menino com sua mãe. Todos, pois, devem ir a Jesus por Maria. Ai dos que se creem mais santos do que José, ou mais puros que os anjos, ou mais inocentes do que os pastores, ou mais sábios do que os magos. Ai dos que querem buscar a Jesus sem Maria. O presente de seu Natal, Jesus os recebeu por Maria. Quando alguém apresenta a Jesus alguma coisa por si mesmo, ou apoiado nas próprias disposições, Jesus examina o presente e por vezes o repele ao encontrá-lo nodoado do amor próprio. Mas quando lhe oferecemos alguma coisa pelas mãos puras e virginais de sua amada mãe, ele se deixa vencer. Não considera o dom que lhe dão, mas somente a sua mãe que o apresenta. Não considera de quem vem aquele mimo, senão por quem ele o recebe. Este é o conselho de São Bernardo. Queres oferecer alguma coisa pequenina? Oferece-a pelas mãos de Maria, se não queres ser repelido. Tratado da verdadeira devoção. Segundo ponto, Jesus apresentado no templo, nos braços de Maria. Todos os primogênitos de Israel deveriam ser ofertados no templo ao Pai. Jesus o foi também, mas a todos o Pai Celeste perdoava o que a seu Filho não o perdoou, o sacrifício de sua vida. Na apresentação, pois, Jesus era a hóstia que se oferecia à imolação. Foi nos braços de Nossa Senhora que Jesus assim se apresentou ao sacrifício. Ele quis que em seu altar continuasse a ser aquele regaço imaculado. No Calvário, nos braços duros da cruz, não tinham a suavidade terna dos braços de Maria. Mas a vítima daquele sacrifício dispôs que Maria ali estivesse também, a participar de sua oblação, no santuário íntimo de sua alma, no sacrifício eucarístico dos nossos altares. Maria está também, com o seu carinho vigilante. Ah, se a soubéssemos atrair sempre junto de nós na Santa Comunhão, se aprendêssemos a oferecer nossos pequenos sacrifícios e imolações na suavidade do altar dos braços de Maria. Então, todas as comunhões que a gente participa, é interessante que a gente ofereça. Claro que eu lembro de um dia que o meu diretor espiritual ele falou, olha, mas não oferece todas, fica com algumas para você, né? Você também precisa. Mas é interessante porque eu sempre busco receber pelas mãos do ministro, obviamente, né? O Cristo, mas eu sempre coloco Maria à frente. Entrega-me seu filho, mãe querida. Então, é um momento que você também pode se comunicar com a Virgem Maria. Ao caminhar para o encontro com Cristo, né, eucarístico, busque estar diante da Virgem Maria. E uma indicação de Luís Maria Grimond de Montfort é que, ao comungarmos, possamos utilizar a oração do Magnífica neste momento, né? É indicado que ela seja realizada todos os dias, mas caso você possa realizá-lo sempre ao receber a comunhão, já fica como aquele preceito, né? São duas as orações que São Luís pede aos consagrados que sejam diárias. A primeira, o Magnífica, e a segunda, a Coroinha de Nossa Senhora. No caso da Coroinha de Nossa Senhora, ele pede que a gente clame ao Espírito Santo o mover dele para que essa oração seja realizada. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que isto também vai ser um mover da vida de vocês, tá? Então, tenha sempre a certeza de que o terço não é opcional. E o Magnífica pode ser a sua escolha.
A coroinha são sempre 12 Ave Marias e 3 Pai Nossos. E 3 glórias, isso. Então, 4 Ave Marias, 1 Pai Nosso, 4 Ave Marias e 1 Glória. 1 Pai Nosso, 4 Ave Marias e 1 Glória. 1 Pai Nosso, 4 Ave Marias e 1 Glória. Essa coroinha, ela é feita com umas orações, tá? Então, você pode encontrá-la tanto no livro do tratado, como também na internet, tá? E é importante que vocês busquem pedir ao Espírito Santo que te movam a isso. Mais outra coisa interessante, sempre que for rezar, lembre-se de clamar pelos padres, pelos seminaristas, pelo Papa, pela santificação do clero e pelas almas do purgatório. É um mover muito interessante de Nossa Senhora para os consagrados, o oferecimento, tá, das nossas orações para a Virgem Maria, usá-la como bem entender. Então, naturalmente, você não fará mais as suas orações considerando que você está fazendo para X ou para Y. Você oferece, você entrega, tá? É assim. E aí, naturalmente, ela vai usar naquilo que ela sabe que é mais urgente. Terceiro ponto, Jesus nos braços de Maria, a caminho do exílio. O menino Jesus, perseguido de morte, vai para a terra escura do seu exílio entre os pagãos, mas foge nos braços de Maria. O calor amoroso daquele regaço virginal lhe era suficiente amparo, proteção e consolo para as longas viagens e amarguras da terra estranha, a tristeza dos cultos pagãos. Não fora, aliás, toda a sua peregrinação pela terra um grande exílio, longe do céu, sua verdadeira pátria? Mas, dos 33 anos que assim viveu no desterro, ele escolheu a quase totalidade, longos 30 anos, para ensinar a fazer a vontade do Pai em nossos místeres humildes, na vida do lar, na obscuridade dos nossos labores de todos os dias. Longos 30 anos, ele escolheu ficar em companhia de Maria, o maior atrativo da terra para o seu coração. A imitação do Verbo encarnado, nosso chefe e nosso modelo supremo, nós também, em terra de exílio, vivamos junto a Nossa Senhora. Em nossas tristezas, perseguições, desolações de coração, por entre o paganismo de nosso ambiente social, busquemos Maria para o nosso refúgio e lenitivo. No seu regaço encontraremos Jesus e teremos assim o paraíso. Colóquio. Jesus, sabedoria encarnada, quiseste nascer de Maria para associá-la à vossa obra redentora. Vós o quisestes também para testemunhar a verdade de nossa natureza humana, tão realmente humana que dela tivestes por inefável verdadeira geração. E vos aprouve depender de Maria em vossa infância, ser levado em seus braços solícitos, como pequenina e indefesa criança. Sei que assim dispusestes ainda, Jesus, para que eu aprendesse essa dependência inteira de pequenino filho, de amoroso escravo de tão celeste rainha. Senhor, quero ir a vós por Maria. Dai-me que vossa luz me alumie, para que encontre essa suspirada vereda. Ramalhete. Oferecei, Maria, nossas preces àquele que, nascido para nós, quis pertencer-vos de todo. Hino Ave Maristela. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E aconteceu que naqueles dias saiu um edito emanado de César Augusto, para que se fizesse o recenseamento de todo o mundo. Este primeiro recenseamento foi feito por Cirilo, governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um em sua cidade. E foi também José, da Galileia, cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família real de Davi, para se alistar.
com sua esposa, Maria, que estava para ser mãe. E aconteceu que, estando ali, completaram-se os dias e que havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito. E o enfaixou e o reclinou numa manjedoura, porque não havia ali lugar para eles nas estalagens. Ora, naquela mesma região havia uns pastores que velavam e à noite se revezavam na guarda dos seus rebanhos. E eis que se apresentou junto deles um anjo do Senhor, e a claridade de Deus os cercou de refulgente luz, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos anuncio uma grande alegria, que o será também para todo o povo, porque hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor. Este é o sinal: achareis um menino envolto em panos e reclinado num presépio. E subitamente apareceu com um anjo uma numerosa multidão da milícia celeste, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. E aconteceu que depois que os anjos se retiraram de junto deles, voltando para os céus, os pastores diziam entre si: Passemos a Belém e vejamos o que é isso que sucedeu, que o Senhor nos mostrou. E foram depressa e encontraram Maria, José e o menino, posto numa manjedoura. E vendo isto, conheceram o que lhes havia dito acerca deste menino. E todos os que ouviram se admiraram também do que lhes havia referido os pastores. Entretanto, Maria conservava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, conforme ao que lhes tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que lindo. Que lindo. Algo tão extraordinário aconteceu há 2000 anos e nós estamos aqui, podendo viver e experimentar uma entrega total a esta sabedoria encarnada, a esse Jesus menino que nos acompanha, que nos ama de forma extraordinária. Todo mundo vale menos que uma alma de Cristo. Ele nos ama de uma forma extraordinária. E nós agora podemos experimentar isso, porque a todo dia vocês poderão pedir à Virgem Maria: Mãezinha, me dê vosso coração imaculado para que eu possa amar o vosso filho como a senhora o ama. E assim vamos aproximando deste amor maravilhoso, né, Fabi? Imitação de Cristo. Quando Jesus está presente, tudo é bom e nada parece dificultoso. Mas quando Jesus se retira, tudo enfada e cansa. Quando Jesus não fala interiormente, nenhuma consolação tem valor. Mas se Jesus fala uma só palavra, grande gozo se sente. Não vês como se levantou logo Maria Madalena no lugar onde chorava? Quando Marta lhe disse: O mestre está aqui e te chama. Ditosa a hora quando Jesus chama das lágrimas ao gozo do Espírito. Quão seco e duro és sem Jesus, quão nécio e vão, se alguma coisa desejas mais do que a Jesus. Não seria isto maior perda do que se perdeste todo o mundo? Que te podes dar o mundo sem Jesus? Estar sem Jesus é terrível inferno. Estar com Jesus é doce paraíso. Se Jesus estiver contigo, nenhum inimigo te poderá ofender. Quem acha Jesus, acha um tesouro, ou antes, um bem acima de todo bem. E quem perde Jesus, perde muitíssimo, e mais do que se perdera todo o mundo. Paupérrimo é o que vive sem Jesus, e riquíssimo é o que está bem com Jesus. Grande arte é saber conversar com Jesus. Grande prudência, saber prosseguir a Jesus. Grande prudência, saber possuir a Jesus. Ser humilde e pacífico, e contigo estará Jesus. Ser devoto e sossegado, e permanecerá contigo Jesus. Que lindo! Jesus, Jesus e Jesus. É só Ele. É tudo que nos importa. Marta, Marta, por que te preocupas? Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. Então, quando nós escolhemos Jesus,
diante do mundo que nos cerca e que nos atrai, é mais ou menos aquele mover assim: eu posso, eu quero, mas eu não vou. Então o mundo ele vai te atraindo para que você busque as coisas do mundo ou as coisas para você. E que às vezes são coisas lícitas: trabalhar, ir para uma academia, viajar, fazer um estudo. Tudo isso é válido, tudo isso é legal, nada disso é ruim. O problema é quando a gente coloca isso à frente de Jesus. Eu quero mais isso do que ir para adorar o Santíssimo, eu quero mais isso do que ir para a missa. Isso é que, sabe, desvirtua o nosso espiritual e aí a gente começa a sofrer pesadamente. Às vezes nós temos tudo, temos dinheiro, temos honras e glórias, temos, sabe, tudo que o mundo aplaude, mas não temos a paz. E isso vale tanto, né? Então, por que Jesus, o tempo todo, quando ele chega, ele fala que a paz esteja convosco? Porque o tempo todo que nós estamos nessa terra de exílio, nós precisamos da paz do Cristo. Esta é a nossa grande graça, nossa grande bênção. Só que ela só vai permanecer em nós se nós estivermos em consonância com a lei, com a palavra de Deus. Se nós estivermos indo contra aquilo que Deus nos pede, a paz de Deus não fica em nós. É como se nós estivéssemos com aqueles furinhos do escorredor de macarrão. Ela entra e vai, entra e vai. Mas se nós estamos movidos por este desejo que cresce a cada dia mais, e a devoção, como foi dito ontem, ela só vai ser legítima quando ela te aproxima de Cristo. Se o mover para a Virgem Maria não te aproxima de forma praticamente equilibrada para Jesus, e olha lá, quando não fica Jesus acima, tem coisa errada, né? Então, se você é um consagrado à Virgem Maria e não está indo adorar o Santíssimo com frequência e não está vivendo a sua intimidade com Jesus Cristo, vamos pegar o Tratado da Verdadeira Devoção, que é o livro que vocês irão ler depois do ato de consagração, tá? Compre o Tratado da Verdadeira Devoção, livro de São Luís Maria Guimond de Montfort. Não é uma leitura que você vai sentar e vai fazer o livro inteiro, tá? Tem gente que consegue, mas eu não consigo não. Então, como é que é? São números em que você vai e aí tá lá, ó. Ela nos conduz e dirige, aí tem o número 209. Ela nos defende e protege, aí tem o número 210. Então, geralmente, cada itemzinho desse, cada númerozinho desse, você lê e fica pensando nele o dia inteiro. Então, é um livro que você vai deixar na cabeceira da sua cama, tá bom? Vamos lá, então. Primeira leitura, Maria e nossa infância espiritual. Nenhum passo sequer podemos dar a caminho do céu sem que Deus proceda, acompanhe e siga com o auxílio de sua graça, assim como ensina o Concílio Tridentino. Nem dizer Senhor Jesus podemos sem o Espírito Santo, como afirma o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios 12, versículo 3. E pois, nossa incapacidade para as coisas sobrenaturais, nossa ignorância e debilidade, nossas vacilações e quedas nos reduzem à condição de crianças. Somos, sim, crianças na ordem da graça, como somos escravos na ordem da natureza. E assim, como a natural escravidão convém acrescentarmos a escravidão de amor, assim também a esta forçosa infância de espírito havemos de juntar outra, voluntária, querida por nós. Esta infância voluntária é, em certo grau, indispensável, porquanto disse nosso Senhor: se não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Mateus 18, versículo 3. E quanto mais criança nos fizermos, isto é, quanto melhor imitamos a humildade e a simplicidade das crianças, e mais nos abandonarmos nas mãos de Deus, como meninos nos braços de sua mãe, tanto mais cresceremos na vida espiritual, consoante nos ensinam
os ascetas e místicos. É verdade que poderíamos viver essa voluntária infância espiritual sem a perfeita consagração a Nossa Senhora. Sem embargo, quanto é difícil ser bons meninos sem a educação maternal. Tá vendo como é que uma coisa vai associando a outra? Tipo assim, beleza, dá para chegar a Jesus Cristo, dá para poder nos entregarmos, sermos como crianças, dá. Mas tipo, menino criado sem uma educação materna é mais difícil, fica mais complicado. Quando falta a mãe, há uma educação do filho, um vazio, que mais facilmente se experimenta do que se define, porque se acha no profundo da alma. Pode-se conjecturá-lo ao refletir nas instruções, nas ternuras, nos desvelos, nas finas sensibilidades, nas delicadezas sutis que só se aprendem nos corações das mães. À direção de Maria devem as almas este delicado sentido das coisas divinas, essa fina sensibilidade sobrenatural aos toques da graça, sem a qual docemente pode alguém chegar a ser perfeito. Assim, a ideia de escravo de amor docifica-se e se idealiza, confundindo-se com a doce ideia do filho. O escravo de Maria para Montfort é um filho, mas um filho criança, não um menino crescido que acaricia mais a sua mãe e que, entretanto, depende menos dela, mas um pequenino que sem ela não sabe viver. Montfort canta esta sua ideia dizendo que os escravos de amor de Maria, dela recebemos em alimento um leite que é todo divino, isto é, a graça de Deus que, segundo a doutrina da Igreja, nos é dada por Maria. Sim, dela recebemos sempre todo o alimento espiritual, assim como a criança, nos primeiros dias, recebe de sua mãe todo o sustento. Sem essa graça, não podemos começar, nem continuar, nem concluir nada que sirva para a vida eterna. E pois, em todos os passos que damos para o céu, Nossa Senhora nos leva pela mão. Bem podemos aplicar a ela as devidas proporções, o que Jesus Cristo dizia formosamente, Frei Luís de Leão. Nunca vistes como as mães tomam em suas mãos as suas crianças e fazem que ponham nos pés delas os seus pezinhos, e assim os abraçam e lhes são, a um tempo, seu chão e seu guia? Ó piedade de Deus, assim procedeis, Senhor, com nossa fraqueza e nossa infância. Vós nos estendeis as mãos de vosso favor. Fazeis que coloquemos em vossos bem guiados passos os nossos. Fazei que subamos, que nos adiantemos. Sustentai nossos passos em vós mesmo, até que, vizinhados de vós como quereis, com estreito amplexo, nos abraçais no céu. E porque tudo isto realiza Deus pela intercessão constante de Maria, bem podemos dizer, com São Luís Maria Grimond de Montfort, que esta querida Mãe, Senhora, a todo passo nos ampara com força e nos leva prestes se, por fraqueza, nos acontece cair. Que lindo! Vocês conseguem imaginar essa cena de Nossa Senhora nos dando os seus pés e nos colocando assim a caminhar com os pés dela e nos abraçar? E é assim que ela faz. Não tem outro caminho. Nosso amor, Joana, Salve Maria, nosso amor pela Virgem Maria é algo que vai crescendo a cada renovação, mas ela vai nos dando este amor com uma alegria, com uma certeza de que nós não estamos mais sós. Este caminhar com a Virgem Maria depois da consagração é algo que de fato nos faz perceber a singeleza, a sutilidade e a paciência que Nossa Senhora tem conosco. Isso é muito grandioso, é muito forte. Segunda leitura, mergulhada na luz de Deus. Maria viveu sob o signo do transitivo e do efêmero.
Sua vida, como a nossa e a de todos os filhos dessa terra, constituiu-se de uma série ininterrupta de vicissitudes, de coisas que nascem e morrem. Sua vida começa num canto obscuro da Palestina, tranquilo e pouco conhecido, e não tarda a apagar-se no silêncio, sem que o mundo tome conhecimento dela. Ela conhece todas as mudanças que são a lei mesma de nossa existência, toda a monotonia cotidiana dos filhos de Eva, a preocupação pelo pão cotidiano, pela boa dose do sofrimento e lágrimas, um ramalhete de modestas alegrias. O tempo dela é partido como o nosso, algumas horas de felicidade interior e profunda em Deus Salvador, um grande número de horas cinzas e monótonas que parecem não possuir conteúdo nem sabor, que se vão sucedendo umas às outras e, enfim, hora de grande sofrimento. A vida de Maria se desenrolou como a nossa, sob o signo da caducidade. Todavia, num ponto, ela era totalmente diversa. Aquilo que dá à nossa vida o aspecto doloroso de um enigma indecifrável não é tanto o caráter obscuro de nosso destino, e sim a nossa condição de pecadores. É isso que torna tão obscura e confusa a existência humana. O eterno se mistura à nossa vida, insere-se na trama temporal de nossa vida, às vezes assume a figura do bem e às vezes a figura do mal. Um instante de arrependimento, fruto ele mesmo da própria graça divina, tenta em vão cancelar o que horas de aberração criaram de funesto para a eternidade, nos profundos de nossa alma. Nada poderá anular o passivo que elas representam, de morte definitiva. Nunca mais surgirá delas uma eternidade luminosa. Estéreis, assim, se fixaram no passado. Ninguém poderá ressuscitá-las para o clima do bem e estão privadas para sempre daquela claridade com que o bem deveria orná-las com auroras de eternidade. Além de Jesus, sabemos que um só ser humano teve esta sorte diversa. Maria, a Virgem, a Imaculada, sempre pura. É um evento em que se verifica o fato que nosso coração prova tanta dificuldade em acreditar, porque tem sempre a lembrança da própria amarga experiência. Um ser humano capaz de entrar na eternidade sem ter que se arrepender de nada. Ora, este ser humano existe, é Maria. Pois não há um só momento de sua vida que ela deva renegar. Nem um só instante estéril e vazio. Nenhum ato de que se possa envergonhar, nenhuma ação envolvida em sombras, nenhum que tenha caído no abismo do passado sem ter aceso a uma luz eterna, sem brilhar um esplendor capaz de iluminar tudo o que cada momento em si continha de possibilidade no bem. É assim que toda a existência de Maria entrou na eternidade, todos os dias, todas as horas, todas as pulsações de seu coração, todas as alegrias e sofrimentos, todos os maiores e todos os mais humildes instantes de sua vida. Nada se perdeu, tudo continua a viver, tudo foi elevado à plenitude eterna de sua alma entrada na pátria bem-aventurada. E nós encerramos aqui o 26º dia. Teremos amanhã uma meditação do tratado Jesus em Casa de Maria. Amanhã seremos mais próximos ainda. Não deixem de buscar a confissão, buscar compreender qual será a sua cadeia. Lembrando que a cadeia também não necessariamente precisa estar visível, ela pode ser algo escondido. Então, por exemplo, tem muitos padres que usam a cadeia no tornozelo, de forma a deixar ainda mais íntimo esse ato. O que não pode deixar de ter uma cadeia? O nosso coração.
a gente não pode esquecer. A nossa cadeia precisa ser um item externo para nos lembrar daquilo que de interno existe mais precioso na nossa alma. Amém? Então vamos rezar o Ave Maristela, saudando a Virgem Maria, rezar a Ave Maria e a oração de Santo Agostinho. Vocês gostaram? Linda demais, né? Maravilhoso. Eu sou suspeita para falar, né, gente? Vocês sabem. Eu sou suspeita para falar. Vamos lá? Eu vou fazer a oração primeiro e depois a ave, a saudação, tá bom? Pode ser? Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande, sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem amado, de beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós. Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseja vós e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim que as espirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente do vosso amor e se converta no incêndio todo divino a arder para sempre no altar do meu coração, que inflame o íntimo do meu ser e abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, e ao Consolador, igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um grande beijo. Fabi, vai dormir, minha filha. Bora dormir? Bora dormir. Falo que para que dormir, né, se a gente pisca? Mas quem determina os horários da gente dormir, gente, é a Virgem Maria, viu? Vocês podem esperar que vocês vão perceber que vocês vão trabalhar dobrado para ela. Mas, ao mesmo tempo, encontrarão uma paz tão grande, uma força tão linda, uma capacidade de se manter de pé que não é humana. E aí é que é legal, porque você sabe que quem te sustenta é Deus. Você sabe que humanamente não seria possível,
mas isso te fortalece a saber que você não está só. Tchau, até amanhã.